noite, pessoal, tudo bem? Hoje o bate-papo Direito Direto, ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Estamos aqui no pier do Porto de Paranaguá. Para quem não sabe, Paranaguá é no litoral paranaense, né? E aqui nós temos o abastecimento de alguns dutos com alguns gases que são bem tóxicos e perigosos. E por que nós estamos aqui hoje? Nós fomos chamados para atender algumas famílias que infelizmente tiveram que evacuar suas residências. Mas antes de contar um pouquinho mais do que aconteceu hoje, o Gustavo vai compartilhar com vocês aí o que nós vivemos aqui. Então, boa noite, pessoal, novamente aí reforçando a informação da doutora Isabela, um pouquinho diferente o nosso escritório em ambiente natural, né, doutora, digamos assim. Estamos aqui hoje em Paranaguá e o motivo da nossa vinda até aqui, como a doutora bem explicou, atender o socorro de algumas famílias que tiveram que evacuar de suas casas. Aqui no Porto de Paranaguá chegam vários navios internacionais. Após atracarem aqui no porto, alguns navios trazem mercadoria química, substâncias químicas como a nafta, que é o problema que nós tivemos aqui hoje. Foi o vazamento. Após atracar aqui no porto, enfim, foi iniciado o descarregamento desse produto químico aqui. Até chegar no seu destino, esse produto ele é encaminhado por dutos. E esses dutos, nós não sabemos a qualidade, enfim, manutenção deles. E, infelizmente, ocorreu um vazamento do nafta, que é essa substância química, na residência desses moradores. E com isso, após atingir aí, ao ambiente total aí da cidade de Paranaguá, bem especificamente aquele bairro, com esse choque de gases, os habitantes tiveram que evacuar as suas casas, infelizmente. E assim, para você que está assistindo aí, o nosso Direito Direto, ele tem uma proposta de trazer o dia a dia do escritório. Nós sempre trazemos informações, se você está nos assistindo é porque você quer agregar algo em tua vida. Então, assim, como que funciona o atendimento do escritório num atendimento de emergência, é o que nós consideramos. O acontecimento, ele foi no domingo, tá? Domingo de Páscoa, por coincidência ou não, né? Mas começou a exalar um forte odor nas casas e as famílias foram ordenadas pela Defesa Civil a saírem das suas casas. As famílias saíram e uma região do entorno, especificamente de 6 casas, eles não puderam voltar para suas casas. E essas famílias nos procuraram. Por quê? Porque eles estão na rua, né? A gente participou com a Defesa Civil agora de uma reunião agora há pouco, né, Gustavo? Que horas são aí, Gustavo? Agora são... Vou até ver aqui, pessoal, para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês horário, aqui, né? 10 para as 9 da noite. Pois é, e nós participamos dessa reunião com a Defesa Civil. Para quê? Para definir as prioridades. Então, assim, o que você pode extrair desse bate-papo nosso? Isabela, eu fui lesado. Eu tenho um direito, eu preciso de justiça. Como eu devo agir? Prioridades. Então, nós vimos aqui atender o chamado dessas famílias, certo? Por quê? Porque essas 6 famílias, elas simplesmente não puderam voltar para casa. Então, nós estamos em negociação aqui com a empresa, não vamos mencionar o nome da empresa por uma questão de ética, mas estamos em negociação para atender um chamado emergencial. Isabela, e depois disso, essas famílias vão ser indenizadas em algo? Bom, aí é uma questão de uma investigação, até a Polícia própria Federal está fazendo investigação aqui para detectar engenheiros, enfim, só dar um Google aí e é uma ação conjunta. O nosso papel, o Gustavo vai falar um pouquinho aqui para vocês, é de sempre solidariedade com o próximo. Então nós vimos aqui numa ação sem custo, entendeu? Nós paramos tudo que estava fazendo no escritório, num chamado de socorro de uma dessas famílias que disse o seguinte: olha, vai ter uma reunião hoje com a Defesa Civil, eu gostaria que você viesse me atender. E nós vimos aqui, ouvimos eles e nós estamos intermediando agora esse chamado. Agora o Gustavo vai contar um pouquinho para vocês de como que a gente trabalha aqui no escritório nesses chamados. Pois é importante esclarecer, pessoal, que assim, quando a pessoa, não vamos citar nomes também, né? Isso. Quando até uma senhora está grávida, nos chamou, relatando, enfim, ela não sabia nem direito explicar, porque esses moradores não foram esclarecidos do que estava acontecendo. Relatando aquele momento de pânico, escutaram
uma trombeta, enfim, não sabiam nem de onde vinham e tiveram que evacuar as suas casas.